Pena que caiu no Dia das Mães esse amistoso do Grêmio, porque eu gostaria de ir na Arena. Como eu vou ter que fazer um assado, né, para minha mãe no domingo, para minha sogra também, para a Dona Lúcia Matos, celebrando um Dia das Mães, já antecipo aqui um beijo a todas as mães que nos assistem e as que não nos assistem também, né? E olha só, não vou poder estar lá nesse jogo, eu queria ir ver, pô, cara, jogo contra o Fortaleza. O badalado, que vocês adoram aí, Juan Pablo Voivoda. Cara, é um baita amistoso, é um jogo Por que tu tá sendo irônico com o amistoso? Eu não entendi. Eu não tô sendo irônico, não sou eu que acho que é amistoso, quem disse isso é o Renato. Porque... O Renato disse domingo que o Grêmio não vai ganhar o título do Campeonato Brasileiro, então, nem da Copa do Brasil, então é um amistoso, é um jogo legal, cara. O Grêmio, o Fortaleza é um time que tem velocidade, eu quero ver o badalado Voivoda. Quem disse isso é o Renato, não sou eu. Não achei legal. Eu também acho que o Renato errou em dizer isso. Mas aqui, ó, vou te dar uma notícia então. Dá uma notícia agora. Talvez tu não tenha prestado atenção. Tu tá nas tuas jornadas aí, faturando milhões e tal. O presidente Alberto Guerra concorda com o Renato. Ele falou, não, estamos alinhados. Fechados com o Renato Portaluppi e Todos Alberto fechados. Guerra Peraí, nesta tu tá discordando do Meneghetti? Sim, o Meneghetti Mas tu acha que não é amistoso? Tu tá discordando então do vale Meneghetti? Meneghetti tá fazendo crise no Grêmio hoje, ele acordou Tá, então meio virado. Então vale pra que o jogo se o Grêmio não tá disputando o título do Campeonato Brasileiro? O jogo Mas daí não pra vale pra 19, então que só um vai ganhar, né? Não. Hã? Só um time vai ganhar o Eu tenho Campeonato Brasileiro. O Grêmio não vai, o Renato já disse. Eu Não, tenho... então 18, porque o Inter acho que também eu não tem condições tenho de ganhar. uma... Mas aí é a tenho tua medo. opinião. Eu tô falando a opinião. Desculpa, eu não vou respeitar a tua opinião. Vou respeitar a opinião do Renato. Não, tudo bem, mas é que o Vale Renato aqui a não opinião disse... do Renato. O Renato, Inclusive, o Renato não disse que o Grêmio eu não vai quero ganhar o deixar Campeonato claro, Brasileiro. inclusive... Não, ele disse que com este Com esse time não vai elenco... ganhar. Não. Bom, Com esse time quem não disse vai que ele não vai ter um elenco Mas o melhor time é de depois? hoje, né? O Bom, time é de tudo hoje. bem. O campeonato não acaba hoje, né? Ele disse, com esse time não Tá, mas o vai campeonato não acaba hoje, né? Garanto, não, ele não só diz, garanto pra vocês. Mas então, acaba o é um campeonato amistoso. hoje? Amistoso. O campeonato acabou hoje? Aliás, eu sugiro a direção do Grêmio, portões abertos, né? Amistoso, portões Ah, abertos. eu acho que... Ô, Meneghetti, Esse assim, negócio ó, de domingo... desconsiderar a opinião, tu já ouviu uma vez, né? Tu não gostou, te lembra? O pessoalzinho deu uma provocada. Tu tá bloqueado também? Eu adoro o Diogo Ah, Bob, então sabe que eu estamos adoro todos. ele, é só pra Só dar deixa uma- Eu sei, deixa então eu- estamos todos. Mas deixa deixa, eu pegar- eu ele sei, tu pediu quer pra falar. César Cidadinha Deixa o falar, César vocês falar, não cara, deixam de grego. falar. Mas nesse eu só programa. queria ver. Eu peço licença só pra invadir um pouco a tua vida pessoal, assim. Cara, para com já que isso. tu tá, assim, cornetando todo mundo, domingo, pega leve com a tua mãe, assim, porque tu tá batendo... Isso aí me lembrou. Tu tá Isso aí me batendo no lembrou. Grêmio. Não, Tu tá batendo... o meu irmão já deu uma primeira enquadrada nela, ela já vai entrar em casa meio que cambalhando, daí eu vou lá e arremato. Ela tá com umas manias e ela gostou de ficar no hospital 70 dias. Gostou. Ela tá com saudades lá, não sei se ela arrumou um enfermeiro, não sei o que é o problema dela. Tu deu pancada no Inter, aí tu me deu lembrou- pancada no Grêmio, alivia a tua Quer falar semana do Juventude? A gente domingo. pode falar do Juventude também. Não, Tem coisa pra alivia, dizer. sabe? Hein, Dá uma- Meneghetti? Isso aí me lembrou um grande amigo meu, não posso dizer o nome, mas um grande amigo meu que um dia chegou na minha casa e disse assim, estou muito incomodado, briguei com a minha avó, disse umas verdades pra ela. Eu disse, cara, só pra saber quantos anos tem a tua avó. Aí ele disse, minha avó tem 96. Ah, tu disse verdades pra tua avó com 96. Tá bom. E Tu é que sabe. Encerramos aí, né? encerramos Tô com mais a ou idade, menos uns isso. 20 anos. Daqui a pouco nós vamos palpitar no amistoso do Grêmio Fortaleza. Mas o Grêmio tem uma prova, e agora falando muito sério aqui, o Grêmio tem uma prova muito importante no próximo domingo. Existe um diagnóstico, e isso serve também para os analistas, que o Grêmio começa a diminuir a capacidade produtiva, sobretudo a capacidade de propor os jogos, a partir do momento em que perde os volantes, o Carbajo, o Vijaçante e o PP. Ali o Grêmio diminui de tamanho como equipe que pode construir. O que dá o otimismo para o Grêmio é o Grenal, é o Gauchão em cima da figura dos volantes. O Grêmio tem a volta dos volantes no jogo de domingo. O que eu quero dizer com isso? Que o Grêmio vai se aproximar daquele Grêmio que nos deixou otimista. E eu estou muito confiante que, com a volta dos volantes, o Grêmio volte a produzir bem, o Grêmio volte a ganhar os jogos e, mais do que isso, o Grêmio jogue bem, o Grêmio domine o adversário. O adversário ontem, eu não sei se vocês viram o jogo. Sim. O adversário é um time muito intenso, mas jogou na quinta de noite, num tipo de clima. Jogou na segunda. Isso, jogou na... Não, mas jogou... também tem isso. Jogou segunda e quinta. E joga domingo às 4 da tarde, num outro clima, numa outra realidade. Viagem. E viagem.
E eu acredito que, inclusive, vai poupar jogadores, tá? Eu acho que o Vojvoda vai poupar jogadores. Será que o Renato não vai fazer um protesto com a CBF dizendo que está prejudicando o Fortaleza? Ah, mas porque não, nas primeiras 3 rodadas ele disse que a CBF estava Bateu prejudicando na ele. Vocês são muito irônicos, vocês dois. Bateu uns pezinhos. Hoje é sextou, cadê o DJ? Cadê o DJ? CCD, eu tô usando da ironia, de fato, para usar um argumento para mostrar o seguinte: o Renato disse, a CBF está prejudicando o Grêmio nas primeiras 3 rodadas. A gente diz, cara, não é o sorteio, é a tabela, não tem Em muito cima como... disso. E aí, por outro lado, Meneghetti, agora é o Fortaleza que está chegando e o Grêmio vai ter 3 jogos em casa seguidos. Em cima disso, o Abel Ferreira, eu vi a entrevista dele coletiva depois do jogo com o Grêmio, ele elogiou o Renato, ele disse que adora, até a Rádio Bandeirantes reproduziu a entrevista ontem à tarde, adora fazer enfrentamentos com o Renato, achei bacana isso aí. O Abel tem essas coisas dele na beira do campo, né? Ali ele se transforma num bicho, né? Mas ganha, né? Ele ganha tudo. É um bicho também que gosta de botar faixa. E na coletiva ele falou, né, que ele gosta de enfrentar o Renato e ele acha que o Palmeiras teve uma vantagem pelo ponto de jogar em casa. Ele falou justamente do desgaste, que agora a vantagem se reverte favorável ao Grêmio. Né? O Grêmio jogou final de semana, o jogo do Grêmio foi domingo à noite, praticamente. O Fortaleza jogou segunda. Né? Aí o Grêmio jogou quarta, o Fortaleza jogou quinta. E o jogo é aqui em Porto Alegre. Então é óbvio que o Grêmio vai ter este benefício físico com relação ao adversário. Tu entende que o Grêmio... Pena que é no amistoso, né? O Grêmio, só que não é... O que eu quero mostrar é o seguinte, não é uma coisa, a CBF fez contra o Grêmio como o Renato tinha... ele não falou com essas palavras, mas é que te leva a crer isso, tá? Então, assim, vai acontecer todo o Campeonato Brasileiro, em algum momento vai ter aquela semana que, puxa, a vida deu tudo errado, tanto que ninguém tinha como saber que tu ia pegar o ABC na Copa do Brasil e tal, deu tudo errado. Dessa vez o Grêmio e é essa que tem que ganhar. É essa do Fortaleza que tem que ganhar. E é esse o ponto. E é o tem que ganhar. Porque o Grêmio precisa ganhar. Esse é o grande ponto do domingo. O Grêmio pode produzir mais que os volantes, é uma expectativa e um diagnóstico. Todos acham que vai melhorar. Ponto. Beleza, tamo junto. A partir daí, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar que a vitória seja o remédio do Grêmio. Porque o Grêmio vencendo, as coisas vão se acalmar, tem o jogo contra o Cruzeiro, no final de semana tem o jogo contra o Inter, e aí as coisas acalmam. Agora, se o resultado não vier, o diagnóstico fica prejudicado, por óbvio, e além do diagnóstico, eu acho que começa também uma desconfiança aí ganhando proporções maiores. Eu acho também que a vitória é importante para não aumentar algo que está startado no Grêmio, que deu início, né? Que é uma crise, né? De um time que não joga bem, de um time que não consegue resultados, né? De um treinador que fez reclamações públicas, depois o próprio presidente, apesar do Meneghetti, né, ter pensado muito bem ali de que ele concorda com o Renato, ele usou, né, o termo exagero para a forma como o Renato colocou para fora a reclamação em relação, né, aos reforços. Então, assim, não sei exatamente o nível de atrito entre as coisas, mas o ambiente não é bom. Ontem muito silencioso no CT Luiz Carvalho. Eu acho que também é uma atitude do Renato pós-coletiva lá em São Paulo, né? Ele sai da coletiva, vai em direção ao vestiário, brabo, solta um palavrão assim na zona mista. É uma coisa de quem tá, sabe, irritado, chateado, decepcionado. Então, assim, eu acho que a vitória também é boa para todo esse fator do ambiente, né? Me permite seguir nesse teu depoimento aí. Eu estava te ouvindo no Atualidades Esportivas, primeira edição, com o Luiz Henrique Benfica na Rádio Bandeirantes, hoje às 11 da manhã, e tu disseste isso, Diogo. O Renato, depois da entrevista, ele levanta chateado. Isso. E fala um palavrão, assim, ele sentiu muito a derrota do Palmeiras, lá, óbvio. também contei outros detalhes lá no meu canal, vou aproveitar o teu gancho Diogo anterior. Rossi, né? Isso aí. Mas é assim, o que acontece? Ele deu a coletiva, ele estava cercado pelos dirigentes na coletiva, né? Ao lado dele estavam os 3 dirigentes que foram até São Paulo, Paulo Calef, o presidente Alberto Guerra e o diretor executivo, o Luiz Wagner Vivian, estavam ali, cara de poucos amigos, né, na entrevista, né, sabe, o gestual, assim, de quem está, né, decepcionado também com o que está acontecendo, tentando entender, e o Renato estava meio cabisbaixo na coletiva, e quando ele sai, para quem não conhece o Allianz Parque, né, o visitante faz uma entrevista num local improvisado, e ele tem que ir em direção ao vestiário, passando por um ambiente próximo à zona mista, e ele vai caminhando, né, bastante irritado, e aí, quando ele vai entrar na zona mista, ele solta um palavrão que eu não posso repetir aqui, né? Mas Um palavrão poderoso? É, um palavrão assim de quem tá irritado. Sabe quando acontece uma coisa que tu tá muito irritado e fala sabe? Ele falou paralelepípedo. Não, foi um né? Assim, vai embora e vai, assim... Todo mundo que tava na zona mista olhou e disse assim,
Pô, o que é isso? Já sei, Que essa atitude bronca- é Já essa, sei, sabe? captei. Renato estava como Felipe Becker. Furioso. Não, mas é que o semblante, Mas é que isso é do interessante Renato que- era de quem tava irritado, sabe? Muito O irritado. Renato encarou, por exemplo, muito diferente de mim. Porque eu vi o jogo do Palmeiras sem expectativa. O Palmeiras, pra mim, é o seguinte. Tu, o Palmeiras... tu vê não, futebol como basquete, Jota. não, é que o Palmeiras, pra mim, é o seguinte. Pô, o basquete é legal. Se o Palmeiras quiser jogar, não tem pra ninguém. Hoje até algum cara pegou e mandou, e eu acho justo isso. Ele disse, mas o Cuiabá fez enfrentamento. O Cuiabá perdeu por 2-1. CCD, se o Palmeiras quiser jogar, não tem o que fazer. Então, não tem. então, O Renato isso aí, ficou... a tese é contaminação riberiana. Aí o Palmeiras, quando perder o jogo, sabe o que ele vai dizer? Ele quis. Ele não quis jogar. Não quis. Ele Mas- sabia que ele não quis jogar. mas Aí não erra nunca. Tá, mas é que Meneghetti. A verdade Tu é malandro. Tu é malandro. Mas tu sabe, me jogou. tu tá Tu fazendo- botar o Ribeiro na coisa. Cadê o Ribeiro? O Ribeiro não vai mais voltar. A Tá verdade- em Brasília. O Ribeiro, eu acho que ele foi convidado para ser ministro. A verdade Posso dizer, Um ano em Brasília. Ribeiro- Mas é o óbvio. Ribeiro- o Ribeiro passando pano do jeito que ele tá passando, os cara, ele vai conseguir acordos com todos os Ribeiro, nós políticos. descobrimos, o Ribeiro foi bem demais nos últimos 2 programas. É que ele não Ah, é? fez, né? Cara, ele entrou só com aquele relatinho dele Agora, ali do